Boa tarde. Boa tarde. Queda do Império Romano Ocidental causa o surgimento da Idade Média. Sistema de organização social e econômica é instituído na Europa durante o século V ao XV. Influência da Igreja Católica durante a Idade Média desenvolve a arte medieval. Período bizantino, românico e período gótico são os principais estilos da arte medieval. A arte e a arquitetura bizantina espalhadas por várias partes do Império, particularmente nas áreas da Europa Oriental. A arte românica dominou a arquitetura europeia na Idade Média entre o século XI e XIII. A arte gótica, com suas arquiteturas e esculturas, é considerada uma expressão de triunfo da Igreja Católica. As crises, doenças e revoltas, juntamente com a expansão marítima, determinam o fim da Idade Média. O Tech News está começando. A Idade Média, também conhecida como Idade Medieval, foi um período de aproximadamente 1000 anos da história do Ocidente. Ela se inicia no século V, com a queda do Império Romano, em 476, e termina no século XV, com a tomada de Constantinopla pelo Império Otomano, em 1453. Esse período também ficou conhecido como Idade das Trevas. Essa ideologia de Idade das Trevas representa o resultado de uma série de crises, fatos e acontecimentos negativos ocorridos durante a Idade Medieval. Temos como exemplo as crises de fome, peste negra, invasões bárbaras e as crises. Mas também foi um período de invenções importantes para a humanidade. Deixando o contexto histórico um pouco de lado, vamos dar ênfase na arte da Idade Média, que teve influências do período bizantino, românico e gótico. A Idade Medieval foi toda uma produção artística criada entre o século V e o século XV. Ela também foi bastante influenciada pela religião católica e pelo teocentrismo. Boa tarde, Sabrina. Boa tarde, Laísa. Boa tarde, Bruno. A arte e a arquitetura medieval é caracterizada por estilos arquitetônicos, influenciados pelo teocentrismo, onde Deus é o centro de todas as coisas. Esse tipo de arte e construções arquitetônicas tiveram influência nos períodos bizantino, românico e gótico. Com as principais produções no campo da arquitetura, pintura e escultura, a arte medieval se destacou pela construção de igrejas, catedrais e palácios, nas quais retratava figuras religiosas. A pintura medieval era usada para ilustrar manuscritos e murais, já as esculturas eram feitas a partir de metais, marfim e pedras para esculpir imagens que decoravam o interior dos templos. A pintura medieval desconhecia a perspectiva. As figuras humanas eram chapadas e rígidas, não seguindo nenhuma perspectiva ou volume. O santo era representado sempre com olhar fixo e ralo, com a luz em forma de círculo ao redor da cabeça e fundo em ouro. Obrigada, Sabrina. O Império Bizantino foi uma das organizações políticas mais grandiosas e que durou mais tempo na história da humanidade. Agora vamos abordar um pouco sobre a arte nesse período. Boa tarde, Anne Kelly. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, Laísa. A arquitetura das igrejas foi que recebeu a maior atenção da arte bizantina. Elas eram planejadas com uma base circular octogonal quadrada, com imensas cúpulas e prédios enormes totalmente decorados. Os artistas bizantinos tornaram-se particularmente conhecidos por sua habilidade em fazer mosaicos, que eram usados para decorar as igrejas bizantinas. Uma das arquiteturas que marca o período bizantino é a Basílica de Santa Maria em Trastevere, um dos lugares religiosos mais amados pelos romanos. Nela pode-se observar especificamente os elementos da arte bizantina, que visa combinar cores vivas e desenhos elaborados, que frequentemente apresentam símbolos religiosos, diretamente da Basílica de Santa Maria para a Tech News. Obrigada, Anne Kelly. Veremos agora um pouco sobre as influências e a expansão do Império Bizantino. Boa tarde, Abner. Boa tarde, Laís, e boa tarde, Bruno. A arte e a arquitetura bizantina espalharam-se por várias partes do Império, particularmente na Europa Oriental, onde missionários levavam ensinamento às igrejas ortodoxas orientais. A arte bizantina também sofreu bastante influência vindo de Roma, Grécia e Oriente. Obrigado, Abner. Dando continuidade a tais períodos que agregaram a Idade Média, temos também o Império Românico, que foi um estilo artístico vigente na Europa entre os séculos XI e XIII. Agora é com você, Diego. Boa tarde, Laísa. Boa tarde, Bruno. Com a instituição da fé católica romana, uma onda de construção varreu a Europa feudal do ano 1050 a 1200. Os construtores tomaram a técnica da arquitetura romana, como arcos redondos e colunas.
A primeira coisa que chama a atenção nas igrejas românicas é o seu tamanho, sempre grande. Daí passaram a ser chamadas Fortaleza de Deus. Os edifícios românicos eram caracterizados por arcos semicirculares, paredes grossas, feitas de pedra e construções robustas. Um exemplo, a Torre de Pisa, que foi toda produzida em mármore branco e durou uma média de 177 anos para ficar pronta. A pintura românica desenvolveu-se sobretudo nas grandes decorações das igrejas, com a técnica do afresco, que originalmente era uma técnica de pintar sobre uma parede úmida. As características essenciais da pintura traduzem os sentimentos religiosos e a interpretação mística que os artistas vaziam a realidade. A figura de Cristo, por exemplo, é um sempre maior dos que as outras que o cercam. O colorismo realizou-se um emprego de cores chapadas, sem preocupação com meios tons ou jogos de luz e sombra, pois não havia a menor intenção de imitar a natureza. Existia também a técnica da decoração com mosaico, isto é, pequenas pedras de vários formatos e cores, que colocadas lado a lado vão formando o desenho. Um dos pintores mais conhecidos da época foi Michelangelo, e foi ele que pintou o teto da Capela Sistina. Bom, e essa sequência de artes que caracterizou a arte da Idade Média não acaba por aqui. Também é importante comentar sobre a arte gótica, que foi um período característico da Baixa Idade Média na Europa e teve seu início durante o século XII. Boa tarde, Renan. Boa tarde, Laísa. Boa tarde, Bruno. A arte gótica ela foi uma evolução da arte românica e está totalmente ligada ao contexto histórico medieval. A arte gótica ela se expressa na dominação da Igreja Católica em diversas áreas, como exemplo da área política e social. O gótico ele é principalmente caracterizado na pintura, arquitetura e escultura de principais igrejas, castelos, catedrais e prédios públicos. Na arquitetura gótica se destacam os entalhes intricados e os pináculos pontiagudos. As construções são altas, mostrando a intenção de deixar o homem mais próximo fisicamente de Deus. Os vitrais, um importante elemento da arte gótica, representavam simples formas geométricas ou mesmo imagens de santos ou passagens bíblicas. Deveria surgir, na visão do povo medieval, as visões do paraíso e a sensação de purificação que, através dos raios solares que são filtrados pelos vitrais, criava no interior da estrutura gótica um ambiente iluminado e colorido, transmitindo uma sensação de êxtase. Nesse período, se destacaram também os afrescos, principalmente em paredes e tetos de capelas, igrejas e catedrais católicas. A escultura gótica estava intimamente ligada à arquitetura, uma vez que foi usada principalmente para decorar os exteriores das catedrais e outros edifícios religiosos que representavam figuras de pedra de santos. Agora é com vocês, Bruno e Laísa. A crise do século XIV é como os historiadores resolveram chamar a sucessão de acontecimentos catastróficos que afetaram a Europa medieval. Entre elas constam os grandes ciclos de fome causados pelas mudanças climáticas, as guerras e reviravoltas populares e a peste negra. A junção dessas tragédias, juntamente com a expansão marítima, causou o fim da Idade Média no período do ano de 1520. E bom, o Tech News fica por aqui. Para saber mais das notícias, acesse as nossas redes sociais que estarão aparecendo aí abaixo. Tenha um ótimo dia e até a próxima. Até mais!